Olá, graça e paz da paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos. Você que vai interagir com a gente aqui nessa live, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Começamos um pouco atrasado, alguns afazeres aqui, da parte da manhã, Mas a live, como sempre, é uma live rápida e objetiva, Gostaria de iniciar com uma oração. Depois nós vamos adentrar a palavra de Deus, fazer alguns comentários sobre o texto sugerido, que em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Senhor, meu Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, de todos aqueles que entrarem nessa live, aqueles que forem assistir posteriormente, ó Deus, que o Senhor possa nos guardar, nossa casa, nossa família, nossas vidas, ó Pai, aquele que se encontra no emprego agora, no setor, Senhor, comercial, aplicativos, no Uber, no táxi, caminhoneiro, a todos aqueles que estiverem aqui juntamente conosco, Deus, aguardando por uma oração, aguardando por uma resposta, que o Senhor possa ser a resposta através de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Eu falei ontem, essa semana, que ia comentar a respeito sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 diante, sobre o Filipe e Eunuco, um oficial da rainha etíope Candace. No capítulo de número 8, versículo 26, o anjo do Senhor fala a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido para Jerusalém para adoração. E regressava e, assentando o seu carro, li o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo, chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender, se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Filipe que subisse com ele e se assentasse. Só até aqui, nós vemos que o Evangelho do Senhor Jesus, ele tem o poder de alcançar multidões, ele tem um poder de alcance muito grande, o Evangelho de Cristo Jesus. Os apóstolos, assim como Filipe, que tinha como ofício ser um evangelista, um pregador da palavra de Deus, não um itinerante, não um pregador de podcast, ou um pastor de podcast, não, mas uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do conhecimento da palavra. E ele é agora orientado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ainda fala. Estou querendo tirar o foco aqui da luz, que minha posição não está muito boa, não. A luz aqui de casa me atrapalha. Mas, enfim, o Espírito Santo de Deus, ele ainda fala aos corações, fala às nossas vidas. Eu sei que algumas pessoas ainda não têm esse costume de ter essa sensibilidade da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, de ele falar com você e você agir conforme a orientação do Espírito Santo. Eu sei que para algumas pessoas não tem essa intimidade, não tem esse costume, talvez uma questão cultural, talvez uma questão mesmo de ensinamento, ou simplesmente
de ignorar, vamos assim dizer. Mas o Espírito de Deus conduz a Filipe ao deserto, que era Gaza. E por ali passava o oficial da rainha Candace, como diz o texto aqui lido. E ele estava lendo. Naquela época era comum uma pessoa, quando fosse ler alguma coisa, algum volume, algum livro, um pergaminho, o escriba ou a pessoa próxima a ela lia em voz alta. Lia em voz alta para que pudesse entender, para que pudesse ouvir, dependendo da pessoa. Não sei se é o caso aqui. Mas o Espírito de Deus faz com que Filipe se aproxime do carro em movimento. E ele observa que ele está lendo uma parte do profeta Isaías falando sobre Jesus, o Cordeiro sofrido, o Messias. E ele lê ali, mas ele não entende. E Filipe pergunta para ele, ouvindo que lia o profeta Isaías, versículo 30, Entendes tu que lê? Você está lendo, mas você está entendendo o que você está lendo? E versículo 31 ele diz assim: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Eis a grande questão, principalmente nos nossos dias. Como que o Evangelho da Graça ele pode alcançar uma pessoa, uma vida, se ela não entende da maneira que está chegando a ela? Nós estamos numa era digital, uma outra linguagem, uma outra cultura, que tudo hoje, grande parte de nossas vidas, está direcionada ao mundo digital. Por exemplo, as redes sociais, todas as redes sociais. Você ministra a palavra de Deus, você prega, você louva, você anuncia, mas vai depender muito da maneira que você anuncia, a maneira que você entrega a palavra de Deus para o ouvinte. Muitas vezes o ouvinte está ali no seu serviço, a dona de casa está fazendo seus afazeres e deixa a rádio sintonizada, a internet sintonizada ali nas redes sociais, no computador, nas redes sociais, para estar ouvindo o pregador, o louvor, o que seja direcionado à palavra de Deus. Mas de que forma está chegando a essa pessoa? Essa pessoa está entendendo o que ela está consumindo? É sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Como você tem recebido a palavra de Deus? De que maneira você tem consumido ela? Você tem entendido? Ou você tem entendido de uma forma que não é original? Não é convencional? Nós vivemos num mundo plural, um mundo em que a verdade é relativa. E muitas vezes eu tenho visto isso, entrando nessa palavra, tem surgido muitas pessoas que se dizem ser ateus ou ateias, ou céticos, que de certa forma refutam personagens da Bíblia, ou refutam a própria Bíblia, dizendo que a Bíblia é somente um livro, dizendo que Moisés ele não existiu, dizendo que Paulo é um personagem que nunca existiu, até o próprio Cristo. E eu tenho visto muitas das pessoas que um dia foram do nosso meio, cristão, e hoje se tornaram ateus, hoje se tornaram céticos, tem uma palavra, um movimento também, gnóstico, é isso, gnóstico. Fala assim, não, sou gnóstico, eu não acredito em nada, só aquilo que é substancial, aquilo que eu entendo, E isso é preocupante no nosso meio. Nós entendemos que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos ouvido a palavra de Deus realmente como ela é? Ou temos ouvido a voz de pessoas? Tem um hino muito conhecido da Sara Farias, que no deserto, todas as vozes, tipo assim, não quero ouvir, só quero ouvir a sua voz. Somente a sua voz.
Porque no deserto é o momento em que nós ficamos em silêncio para ouvir Deus falar. No tempo de Jesus, havia muitos mestres, havia muitos doutores da lei, havia muitas pessoas que interpretavam a lei conforme a sua ótica de vida, a sua visão. Não o que ela era realmente, de fato, ou o que estava direcionada para ser. Mas, ali em Mateus, Jesus vai dizer que o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. No contexto da história ali, me parece que acho que não sei se é Mateus 28, eu não vou lembrar agora, mas fala que o termo jugo se referia à lei. Porque a lei, muitas vezes, ela não dava uma chance para você poder se acertar. Se num dia de sábado você cuspisse, você cometia pecado. Olha só, era tanto absurdo dentro da lei que muitas das vezes era impossível você viver dentro da vontade de Deus. Então muitas pessoas abandonavam a fé. Mas nós sabemos que nos dias de hoje também não é diferente. Quantas pessoas têm abandonado a fé em Cristo Jesus, têm deixado. A Bíblia relata ali em Mateus que haverá uma grande apostasia, que chegará a tempo que as pessoas vão simplesmente esfriar a sua fé. O apóstolo Paulo dizendo ali a Timóteo que chegaria dias que não sofreria a sã doutrina. A sã doutrina, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, as pessoas iriam rejeitá-la. Então nós temos visto nos nossos dias também a rejeição do verdadeiro evangelho. Né? Existe um evangelho pregado por aí, que é um evangelho híbrido, o evangelho criado pelo homem, que não tem nada a ver com Deus, segundo a sua ótica da parte da teologia. As maiores heresias que surgem vêm das salas teológicas, né? As salas de teologia bíblica, infelizmente, de homens que interpretam a Bíblia a seu bel prazer, na sua visão, não na visão do Espírito Santo de Deus. Eu falei anteriormente, existe a questão da sensibilidade do Espírito Santo. Esses homens, muitas dessas pessoas, não aceitam ser regidos pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, Pai do Senhor Jesus, irmã Luciana, Deus abençoe sua vida. Então, é importante nós ouvir aquilo que Deus quer falar. O texto aqui, rápidas palavras para nós terminarmos, eu quero orar por você. O texto aqui fala sobre evangelho. O texto aqui fala sobre palavra. O texto aqui fala sobre renúncia. E mais abaixo vai dizer, versículo 35, então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, me anunciou a Jesus Cristo. O personagem principal do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, não é outro, não é eu. Eu fico preocupado quando eu vejo, e eu vi, assim que eu acredito que você também deve ter visto nas redes sociais, um pastor de renome chegando numa igreja, não sei se era de festividade, não sei, ele foi ovacionado, aplaudido, cortejado, deslumbrado, e ele não repreendeu essas pessoas. E o personagem ali passou a ser ele. O culto à personalidade. Isso aí é um outro tema. Eu vou falar com vocês em outro tempo sobre isso. Mas são homens amantes de si mesmo. E existe um povo que tem como chão nos seus ouvidos que querem ouvir a facilidade que não há no Evangelho. O Evangelho é da graça, mas ele não é de graça. Neste mundo, o Senhor Jesus fala que nós teremos aflições, nós teremos problema. E ele ainda fala ali nos Evangelhos que cada um de nós temos que renunciar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O mais difícil é renunciar a si mesmo, negar a si mesmo.
Ah, mas eu conheço. Quanto foi difícil para Pedro renunciar a si mesmo. O Senhor Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Passou algum tempo, o Senhor Jesus voltou. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Passou algum tempo, ele volta novamente. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Ele quis levar a Pedro ao seu limite, ao seu confronto. Porque nós temos que se confrontar. Ele falou lá atrás que no dia que Pedro se convertesse, as coisas andariam. Né? Talvez falta isso em nós. Talvez falta isso em mim. Converter. De fato. Nos libertarmos daquilo que nos prende. Daquilo que Jesus não prega. O evangelho não pode ser o evangelho de capa, de aparência. Temos que andar como por vista, diz o texto. Né? Este homem, o eunuco, era costume de ele ir para adorar em Jerusalém. Por que ninguém nunca falou nada com ele? Por que ninguém nunca se interessou? Talvez muitas vezes a nossa religiosidade os atrapalhe, né? Para que aquele que não é crente venha até nós. Talvez a nossa intemperância, talvez nosso mau testemunho atrapalhe as pessoas virem até nós, até Cristo. Né? E temos que mudar. O cristão, ele não vive bebendo. O cristão, ele não vive defamando os outros. O cristão, ele é equilibrado. Ele não vive gritando, esbravejando. O cristão não fica enfiado no meio da política. O cristão não é cabo eleitoral. Se você quer ser cabo, o pastor que quer ser cabo eleitoral, ele tem que renunciar ao seu pastoreio e ser um político. É simples assim. Nós temos um chamado. O povo, ele tem visto. Aquilo que era pecado, hoje em dia já não é mais. E isso é preocupante. Né? Isso é um outro evangelho. Mas o evangelho, quando Filipe abriu a sua boca, ele não anunciou assim. Ele anunciou a Jesus. Ele anunciou a Jesus Cristo, que liberta, que transforma, que renova, que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E ele faz uma pergunta. E ele faz uma pergunta e diz, o eunuco, né, a Filipe, é lícito se crer de todo o coração. Né? E respondendo ele, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele dá testemunho. Porque eis aqui a água. O que te impede de ser batizado? Não havia nada que impedisse. Quantas pessoas têm ido aos cultos, aos nossos cultos, ou às células, ou às comunidades, mas ainda é apenas um seguidor. Ele não se envolveu. Ele não tomou a decisão de se batizar. Ele não tomou, ele ou ela, não tomou a decisão de largar o pecado, o mundo, a bebedeira, o vício nas drogas, a prostituição. O Senhor está falando com você, perdão, nesta manhã. Abandona tudo aquilo que atrapalha você de seguir a Jesus. Ah, pastor, eu vou parar de fumar, depois eu vou para a igreja. Ah, vou ficar mais um pouquinho ainda, né? Estou envolvido aqui em algumas coisas, depois eu vou para a igreja. Não, você não vai. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Se está com problema, vai, leva o seu problema a Jesus. Que as coisas vão se resolverem. Porque enquanto você estiver negando a Jesus, negando a sua palavra, dizendo que, ah, não, a Bíblia é só um livro qualquer.
O cristianismo é a única religião do mundo capaz de converter um homem a Cristo. É a única. A única que propõe mudança, que confronta o homem, a mulher. É a única religião no mundo. Ah, mas tem tanto pastor que rouba, tem tanto fulano que vai prestar contas a Deus, como qualquer outro. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Tantos pastores envolvidos com escândalo, até nesse caso aí do Banco Master. Irmãos, eu vejo pessoas falando mal de tantas igrejas. O meu pai, por exemplo, ele se converteu na Universal, que era a única igreja na época, da década de 80, que funcionava 24 horas. Foi de madrugada que ele entrou por uma porta aberta da Universal aqui em Barra Mansa, aceitou Jesus e foi batizado e tornou-se obreiro. Ah, mas o fulano faz isso e assado. Vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus. Eu vejo tantos pastores frequentando podcast aí nas redes sociais para dizer que Eva não era mulher de Adão, para dizer que quem escreveu a Bíblia não eram homens inspirados por Deus, para dizer que o apóstolo Paulo nunca existiu. E essas mesmas pessoas eram pessoas que estavam no nosso meio, que se decepcionaram com alguma coisa, foram embora, foram para outra religião que é seita, que não tem nada de Deus, né? Porque aderiram a um novo evangelho, porque tiveram e têm comichões dos ouvidos. Sabe o que é comichão? Aquela coceirinha gostosa, né? Comichões dos ouvidos. Pessoas que não aceitam a correção, não aceitam a exortação, que querem viver roubando, querem viver na prostituição, querem viver uma vida dissoluta e ao mesmo tempo estão na igreja. Eu lembro no final da década de 90, né? Um monte de artistas começaram a frequentar igrejas, dizendo que vai na igreja nos domingos, um monte. Só que foram confrontadas com a realidade. Não dá para você vir na igreja, ir na prostituição, roubando, usando drogas. Eles viram que chocaram com a sua realidade. O evangelho é um caminho de via de mão dupla. Ou você vai ou você vem. Ou você é ou você não é. É a única religião que você tem que nascer de novo. Não dá para você ficar todo aí, misturado, junto e misturado. Não, não tem. Tem que ser mudado. Então, não havia nada que desabonasse a vida, o caráter desse homem. Então, Filipe, vendo ali, mandou parar o carro e desceram ambos da água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, ele foi batizado ali, naquele mesmo dia. E quando saiu da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Né? Sabe o que eu entendo sobre isso? Que a glória é de Deus. Filipe cumpriu o propósito dele ali. Levou o evangelho, explicou, batizou o eunuco e logo o Espírito de Deus tirou ele dali. Hoje em dia não, hoje em dia o camarada quer filmar, estou batizando 2.000 pessoas, tem que ter camisa paga, camiseta, Isso não é evangelho.
Esse não é o Evangelho de Cristo. O batismo é de graça. Se você está convertido verdadeiramente, você pode ser batizado no mesmo dia, não tem problema. Ah, vou ser batizado lá em Jerusalém. Não, o que tem de especial lá? Nas águas do Rio Jordão, o que você tem de especial? O batismo não é só no local, pode ser em qualquer lugar. Que misticismo é esse? Batizou várias pessoas, artistas, até figuras políticas. Aonde que eles estão agora? Né? Aonde que essas figuras políticas estão agora? Essas figuras artistas, depois que foi batizado lá no Rio Jordão. Depois que foi batizado na igreja aqui em São Paulo, Rio. Né? Onde que eles estão agora? O batismo é coisa séria. É coisa séria. Tem muita gente tomando banho de minhoca aí. É banho de minhoca. Mas nós pregamos o Evangelho de nós mesmos. Nós pregamos o Evangelho de nós mesmos. Onde Cristo está de lado. Onde o Espírito Santo de Deus, você não tem influência aqui não. Nós frequentamos nossos congressos. Gente, é uma coisa assim tão doente. Eu ia falar essa palavra num outro vídeo, uma outra circunstância, mas eu tenho que falar isso aqui agora. É uma coisa assim tão doentia que as pessoas elas só ouvem supostamente a Deus em congressos pregados por pessoas que elas não conhecem, não sabem de nada da vida daquela pessoa. E a pessoa pula, rola, brinca, e as pessoas batem palma, ficam histéricas e dizem que é a presença de Deus. Não sei se é a presença de Deus, não sei. Não sei. Porque essas pessoas só se alegram com pregações de pessoas que vêm de fora, que elas não conhecem. Ou em congressos, ou em pré-congressos, ou em conferências. É estranho isso, né? Estranho. Porque nas próprias congregações fica todo mundo caladinho. Não tem movimento nenhum. Né? Isso faz pensar. Isso é doentio. É doentio isso. Porque você é motivado somente em congresso, só em conferências, por pessoas que você não conhece. Eu vi uma pastora esses dias pregando num lugar, uma festividade, em momento algum ela abriu a Bíblia. A Bíblia dela ficou fechada o tempo todo. E só falou dela, que ela foi para a Europa, pregou com sei com quem, que ela gostou do fulano aqui ali agora, fulano, gostei de você, gostei de ciclano, gostei do becano. Só falou umas 3 ou 4 revelações ali, 40 minutos. E ela não aplicou a palavra. Ela não aplicou a palavra. E as pessoas ali, batendo palma, glorificando. Mas, gente, isso é coisa de gente doente. Isso é doentio. Não existe isso. Não, mas porque a fulana é famosa. O cicrano é famoso. Que foi ovacionado na igreja lá. Muitas pessoas até assoviavam, dentro da igreja, assoviando, né? Celebrando o sujeito. Não, pastor, mas ele é professor de teologia, dá aula, ele tem milhões de seguidores, sei lá o quê, ele é top, ele é muito querido entre os jovens. Então, gente, para Deus isso aí não é nada. Jesus tinha seguidores também, mais de 10 mil. No final da sua carreira ficou sozinho. Porque, na verdade, quem não come da minha carne e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Aí muitas pessoas começaram a se afastar dele. Dura esse discurso, quem pode ouvir? Jesus fez eles relembrar lá, número 16, o maná.
que os seus pais rejeitaram. É Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Bíblia. Apliquemos-nos à Bíblia. A palavra de Deus. Gente, 40 minutos sem abrir a Bíblia. Quando a pessoa ela não sabe ler, mas conhece de ouvir, beleza. Ela vai aplicar o texto também, sem problema nenhum. Mas a pessoa tem teologia, tem faculdade, é viajada. Em momento nenhum abre a Bíblia. Só fala dela, só fala da viagem que fez. Só gracejos indecentes, só gracejos em cima do púlpito. As pessoas aplaudirem é coisa de gente doente. Eu ia deixar fazer isso aí em outro vídeo, né, que é o culto de nós mesmos, né? Culto à celebridade, à personalidade. Mas é preocupante. Enquanto isso, essa palavra que eu estou pregando aqui, é palavra simples, mas eu estou aplicando a palavra. Estou mostrando dentro da Bíblia. Estou lendo a Bíblia aberta. Estou revelando a palavra de Deus para você. Mas eu tenho que aguardar as etapas. Eu tenho que ficar, sou pastor, mas eu tenho que ficar sentadinho no banco, como membro, aguardando. Quem é da minha igreja já sabe como é que funcionar as coisas, né? Eu não posso falar, tenho que ficar quietinho, porque eu não faço parte do grupo, da panela. Não posso receber você como pastor, não, porque é só lá no Rio, né? Mas recebeu um monte aqui, que é de outras igrejas. Mas por quê? É engenheiro? Porque é comerciante, é empresário, né? Passa esse vídeo mais para frente, que até chegar na pessoa de direito. Porque incomoda. A verdade incomoda. A verdade incomoda, infelizmente. Eu sou membro, então vou agir como membro. Quietinho na linha, meu banco, sentadinho. Amém? Mas aqui é meu lugar de fala. A live é minha. Aleluia. Que você possa estar diante da presença de Deus, diante da palavra do Senhor. Já são 37 anos que eu estou nessa peleja, ministrando ao Senhor. E não me arrependo. Não me arrependo. Pastor, reconhecimento de homens. Não quero ser reconhecido por homens. Não quero que eles me invalidem pelo que eu sou. Porque Deus já fez isso. Eu estou no deserto, assim como João Batista, para denunciar a forma de viver, para denunciar quem está no palácio. Amém? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você nesta manhã. Eu vou almoçar também. Vou fazer a comida para nós almoçarmos. Amém? E sexta-feira, na parte da tarde, lá para as 4 horas mais ou menos, nós vamos ter uma live. Eu vou anunciar depois um irmãozinho, vai vir, o irmão, amigo nosso. Tá? E vou postar também. Na sexta-feira, de tardezinho, lá para as 4 horas mais ou menos. Tá? Ore por mim, ore por meu ministério pastoral, meu, tá? Que Deus me deu, para que uma porta seja aberta para mim, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Perdoa meu refluxo, tá? Perdoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos a vida da tua serva, nossa irmã Lúcia Helena, toda a tua casa, toda a sua família. Que o Senhor possa entrar com providência. Sua serva tem entregado a Ti todos os seus anseios, as suas dúvidas, aquilo que ela tem passado. Que o Senhor possa enviar providência lá,
na vida dela, da sua filha, que é a minha prima Maria Eduarda, do meu tio. Toma nas tuas mãos o casamento deles, a união deles, que todo impedimento possa cair por terra, Senhor, que toda afronta, que tudo que o inimigo usou para destruir o casal, para destruir essa família, o Senhor possa jogar por terra nesta manhã, nesta tarde. Em o nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a todos aqueles que forem rever essa live. Esse vídeo vai ficar 30 dias, ó Pai, aqui no Facebook. Vai lá para o YouTube também. Toma nas tuas mãos. Em o nome de Jesus, ó Pai. Senhor, repreenda toda obra contrária, todo levante contra nós, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, vai desfazendo nesta manhã ou nesta tarde, em o nome de Jesus. Senhor, estou na vida, ó Pai, nossa irmã também, nossa irmã Rosana Oliveira, missionária, a vida nossa irmã missionária Mônica, a vida nossa irmã Lucelena, a vida nossa irmã, Senhor, Leninha, a vida de todas as irmãs que têm, Senhor, assistido aqui, participado dessa live, tem, Senhor, nos abençoado com as suas orações. Senhor, toma nas tuas mãos a todos que estão assistindo, ó Deus, ou vão assistir mais tarde. Em o nome de Jesus, te peço também, toda a retaliação do inferno contra mim, contra a minha família, contra o meu lar, seja repreendido, neutralizado, no nome de Jesus. Senhor, que haja a revelação da Tua palavra sobre estes lares, que o Senhor se manifeste através do Teu poder, porque o Senhor ainda age, como no passado, na vida de todos aqueles que crerem, no nome de Jesus. Entra nessa casa, entra nesse casamento, nessa família, nesta empresa, nesse, Senhor, neste MEI, Senhor, neste aplicativo, neste táxi, neste caminhão, em o nome de Jesus. Dá livramento, dá livramento, dá livramento nesta hora, em o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te dê livramento de acidentes, te proteja a ti, o teu veículo, no nome de Jesus, do homem sanguinário, das balas perdidas, que o Senhor te proteja e guarde, que o Senhor venha prosperar nos teus negócios, no teu serviço, que o Senhor venha multiplicar o teu salário, em o nome de Jesus, que o Senhor possa te dar estratégia de crescimento, em o nome de Jesus. Eu te entrego nas tuas mãos essa live, nesta oração, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe e te guarde. Continue orando por nós. Até a próxima sexta-feira, a partir das 16 horas da tarde, no nome de Jesus. Fique com Deus. Amém? Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, no nome de Jesus. Paz.